Fala família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje vamos falar sobre os dois assuntos: o jogo de ontem, em que o Vasco se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil e garantiu aí um tutu no sofrimento, inclusive ao final do jogo realmente ali o Vasco levando um sufoco da Tombense. E vamos falar também sobre um assunto que o torcedor do Vasco está apreensivo, doido para saber quem é que vai chegar para reforçar esse elenco do Vasco. Alguns nomes foram especulados e tem um último aí que foi especulado hoje, que a gente vai detalhar um pouco mais de como andam aí os nomes, né, no Vasco da Gama, quem é que pode chegar, quem não vai, quem é só ilusão. Então logo depois da vinheta a gente vai falar muito sobre esses dois assuntos. Não sai daí! Bom, antes de falarmos dos reforços, vamos falar aqui sobre o jogo de ontem. Partida única, válida pela segunda fase da Copa do Brasil, e o Vasco foi a campo com algumas novidades. O Vasco foi a campo com o Lucão no gol, Zeca pela lateral esquerda, Castanho e Hernando retornando à zaga depois de terem sido poupados contra o Bangu, Léo Matos pela direita, Matias Galarza no meio, junto com o Andrei, que foi uma novidade ontem durante a partida, o Marquinhos Gabriel no meio e Morato, Peck e Germancano no campo ofensivo ali, dois pelas pontas, né? Gabriel Peck pela ponta esquerda e o Morato na sua estreia pela ponta direita e o Germancano centralizado como o nosso centroavante, né? Pontos positivos dessa escalação é que até o final do primeiro tempo a zaga jogou muito firme, né? Castanho e Hernando acabaram fazendo uma boa dupla. O Léo Matos, durante todo o jogo, não pegou o cartão. Esse é um outro ponto positivo, porque é um jogador que costuma levar cartão todo jogo. Mas ficaram alguns pontos interessantes aí desse primeiro tempo, né? Apesar do domínio do Vasco, o Vasco ainda deu alguns espaços para o time da Tombense, né, puxar alguns contra-ataques. O Gabriel Peck, para mim, foi o grande destaque do primeiro tempo, participativo no jogo, né? Ele e o Morato pelas pontas, fazendo realmente um corredor o tempo todo, indo à linha de fundo, né? O próprio Morato, pela sua estreia, a gente percebe que é um jogador que está sem ritmo de jogo, ainda precisa de condicionamento físico. Acredito que com 3, 4 jogos que ele vai fazendo aí no decorrer da temporada, até o 5º jogo, o Morato vai estar em condições ideais de jogar bola pelo Vasco, e se não se machucar, tenho certeza que vai ajudar muito mais. Os primeiros 10 minutos do Morato, inclusive, participando muito pelo lado direito, né, finalizando em gol, puxando arrancadas, dando combate e dificultando a saída de bola da Tombense. O Vasco fez muito isso, inclusive no primeiro tempo, tanto prova que no primeiro tempo ficou ali com cerca de mais de 57%, quase 60% de posse de bola com o Vasco, né? No segundo tempo foi tudo diferente, né? No segundo tempo o Vasco vai para o segundo tempo com 2-0, porque o Andrei acerta um chutaço ali de fora da área, né? Numa falta cobrada, que inclusive aquela falta na verdade foi pênalti, e aí faz falta o VAR, né? O VAR fez falta nesse jogo de ontem, porque se o VAR tivesse operando, talvez, né? Talvez, porque o VAR, com o Vasco da Gama em campo, surpreende, né, a qualquer um, mas talvez o VAR ali desse o pênalti para o Vasco da Gama em cima do Germancano. Não foi dado o pênalti, deram a falta e o Andrei acabou soltando uma bomba ali da pequena lua, né, e fazendo o segundo gol do Vasco. Seria então ali tranquilo, né, o Vasco passaria tranquilo. Essa era a leitura de jogo que muitos vascaínos estavam fazendo naquele momento. Mas, como já sabemos, Vasco em campo sem sofrimento, né, é muito difícil. Então passamos a sofrer no segundo tempo. A Tombense ali após os 15, 20 minutos da segunda etapa começa a pressionar o Vasco, e o Vasco aceita a pressão de uma forma que a Tombense acaba o jogo com 65% de posse de bola na segunda etapa contra apenas 35% do Vasco. E uma pressão gigantesca ali nas bolas levantadas dentro da grande área do Vasco, e uma delas acabou dando certo, né? O Vasco fez algumas substituições, né?
O Vasco acabou tirando ali o Marquinhos Gabriel para a entrada do Miranda, tirou também o Matias Galarza para a entrada do Léo Jabá, o Bruno Gomes entrou no lugar do Gabriel Peck e o Figueiredo entrou no lugar do Morato. Essas alterações fizeram o Vasco cair de desempenho também, né? E o Vasco acaba sofrendo um gol quando a bola é cruzada na área, né? O atacante até muito mais alto do que a zaga vascaína, né? Acaba fazendo o gol, mas ele nem sequer pula na jogada, ele acaba se abaixando para cabecear a bola, numa falha, a meu ver, do Ricardo Graça, né? Ricardo Graça não tem ido bem, principalmente depois da chegada do Marcelo Cabo, parece que sentiu que vai passar a ser uma alternativa e está mais desconcentrado nos jogos, né? Então achei uma falha do Ricardo Graça, espero que ele melhore a atenção dentro dos jogos para não nos comprometer durante a temporada, né? O que valeu aí foi realmente o prêmio que o Vasco ganhou, 1.700.000 garantidos após passar para a próxima fase da competição. E a gente viu no primeiro tempo um time bem montado, um time que realmente ficou com a posse de bola, atacou, por diversas vezes pressionou a saída de bola do time adversário. É esse Vasco que a gente quer dentro de campo. No segundo tempo já era o Vasco que a gente estava acostumado a ver em 2020. Um time reativo, um time que aceita as investidas do adversário e que aceita a pressão. Esse Vasco aí a gente não consegue mais tolerar. Então que fique realmente ali para o Marcelo Cabo a exigência de que o Vasco se comporte como se comportou no primeiro tempo, né? Mas vamos então aqui ao assunto mais aguardado, né? Muitos nomes foram especulados no Vasco da Gama, muitos mesmo, né? A gente está falando aí de pelo menos, vamos contar aqui, o Everton, Arturo Mina, Michel, Aleph Manga, Chay, Thiago Orobó e agora por último no dia de hoje, Christian Rodrigues, o uruguaio aí, né? O uruguaio mais vitorioso do futebol uruguaio, né? Jogador que já passou por clubes como PSG, Porto, Benfica, esteve também no próprio Grêmio, no Atlético de Madrid, foi campeão espanhol pelo Atlético de Madrid, né? Ganhou diversos títulos pelo Porto, esteve no Grêmio, mas não ficou no Grêmio. A passagem pelo Grêmio, inclusive, foi ali no ano de 2015. No ano de 2015 ele passou pelo Grêmio, acabou se machucando, não ficou. Disputou ali o Campeonato Gaúcho, apenas 2 jogos, mas acabou não ficando. Jogou também no Independente e por último, né, na sua segunda passagem, estava no Peñarol, mas agora está livre no mercado. Um jogador que vestiu por diversas vezes a camisa da seleção uruguaia, foi campeão inclusive da Copa América em 2011 pela seleção celeste. Esteve também em 2 Copas do Mundo pela seleção uruguaia, se não me engano, 2014 e 2018. E é um jogador realmente de grife, um jogador que tem aí um perfil vitorioso, tem 35 anos de idade e teria sido oferecido ao Vasco da Gama e ao Cruzeiro. Detalhe aqui, o último salário, por exemplo, do jogador no Peñarol era de $60 mil, cerca aí de quase R$400 mil, algo que está fora de cogitação no Vasco da Gama. E muito parece que também o Cruzeiro está fazendo uma reestruturação e não teria condições de pagar um salário semelhante a esse jogador. O jogador até estaria disposto a vir para o futebol brasileiro, reduzir ali o seu salário para poder jogar no futebol brasileiro. Quem sabe, né, o Vasco consiga acertar um acordo com o jogador. Eu acho que dentro do Vasco da Gama, por ser um jogador experiente, pode fazer sim, né, uma espécie de contribuição ali, né, do tão jovem elenco do Vasco. O Vasco que tem para mais de 60% dos seus jogadores, quase 70% dos jogadores hoje do Vasco são oriundos da base, muito jovens e precisam realmente de experientes jogadores dentro de campo para ajudar, principalmente em momentos de dificuldade. Contra, por exemplo, o Madureira, que vencíamos o jogo por 2-0, faltou maturidade ali dentro de campo para segurar um pouco mais a bola, aprender, tocar, sofrer faltas, né, e manter o resultado a nosso favor. Acho que vai ser importante para a decorrência da Copa do Brasil e também para a temporada na Série B, né? Vários jogos o Vasco vai ganhar ali numa bola parada, num lance isolado, de repente segurando um pouco mais a bola, retendo um pouco mais o jogo, contando com as experiências dos seus jogadores para realmente a molecada não cair em desespero. Acho que pela idade, dependendo do valor, do salário que vier, pode ser um jogador
interessante. O jogador tem uma certa polivalência, o jogador que atua muito, né, como atacante, mas pode atuar como meia também. Em alguns times por onde passou, atuou como meia atacante, né? Então pode ser um bom nome aí para o Vasco da Gama. Pesquise um pouco mais sobre o jogador e aí você deixa o seu comentário aqui embaixo no vídeo, beleza? Outros nomes, e aqui eu vou agradecer ao Detetives Vascaínos, um abraço aí para o Marcos Jacobson. Ele levantou um vídeo falando sobre nomes que foram especulados nessa última semana no Vasco. Por exemplo, 2 atletas do Grêmio, Everton, que já jogou pelo Flamengo, e também o Michel, volante. Esses 2 jogadores, o primeiro, né, o Everton com 32 anos, teria sido oferecido, essa foi a notícia que foi dada, teria sido oferecido ao Vasco, e a informação que foi levantada é de que isso não ocorreu. O staff do jogador informa que ele não foi oferecido ao Vasco e que o jogador estaria focado em se transferir para fora do futebol brasileiro, né? Transferir para o exterior. Já o Michel, que volta de lesão no joelho, está focado em se recuperar. O jogador tem isso como objetivo e não há nenhum tipo de oferta, nenhum tipo de proposta concreta do Vasco da Gama em relação a esse jogador. O jogador tem 31 anos, né? Já o zagueiro Arturo Mina, o equatoriano Arturo Mina, teria sido oferecido por uma empresa que está cuidando aí, né, intermediando a carreira do jogador, e ele foi oferecido a alguns clubes brasileiros, como por exemplo até mesmo o Bahia, né? Mas a informação dessas pessoas que trabalham aí para o Arturo Mina é de que o Vasco não teria interesse na contratação do jogador, né? Já outros 2 atletas que estão disputando o Campeonato Carioca, que é o Aleph Manga e o Chay. O Aleph tem 26 anos, é um dos destaques do campeonato, tem sido muito assediado, né? Até então, não tem negociação do Vasco pelo jogador, não há nada em andamento. A multa do jogador seria uma multa alta, e como o Vasco passa por uma crise financeira, o Vasco certamente não teria condições de pagar por isso, né? E o Vasco segue monitorando o atleta, né? Pode ser que o Vasco consiga seduzir aí o Volta Redonda através da vitrine, né? Certamente o Vasco é um clube que consegue, né, projetar, né, jovens talentos com facilidade, né? Já visto que, por exemplo, o Marcelo Alves, que passou a ser o nosso zagueiro ano passado, né, terminou o campeonato valorizado, né? O Chay, que é um atacante de 30 anos, um meio atacante de 30 anos, está valorizado no campeonato, também tem sido um dos destaques da competição pela Portuguesa. O jogador tem recebido sondagens concretas de outros clubes, mas segue sendo monitorado pelo Vasco, mas até agora realmente não há nenhuma negociação em andamento. Já o Thiago Orobó, que é atacante do Fortaleza, acabou se destacando pelo América de Natal, né? Fez uma temporada que, inclusive, antes da pandemia, era um dos artilheiros, né, do Brasil, né, naquela ocasião. Não tem espaço mais no Fortaleza, o jogador perdeu espaço lá no time cearense e tem sido sondado no Vasco da Gama. O Vasco monitora a situação do Thiago Orobó e pode ser que o Thiago Orobó apareça na Colina, né? Então, essas são as situações de reforço, né? Temos aí alguns nomes, outros já descartados, como por exemplo o Everton e o Michel, né? Que até agora não tem nada de negociação, não tem nada de concreto, e alguns nomes foram sondados de fato pelo Vasco, principalmente os 2 jogadores do futebol carioca e também o Thiago Orobó do Fortaleza, né? Já o Christian Rodrigues, ex-jogador aí do Peñarol, foi oferecido. A questão salarial pode atrapalhar, mas o jogador está disposto, quem sabe, a reduzir o salário para vir jogar no futebol brasileiro. Então, essas são as informações do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ativa aí o sininho de notificações para o YouTube te notificar sempre que a gente colocar um conteúdo aqui na plataforma. E também, se quer ajudar ainda mais o canal, quer participar um pouco mais, clica aqui no Seja Membro, participe do clube de benefícios aqui do canal e também venha participar do grupo de WhatsApp para os membros aqui do Sociedade Malta, beleza? Então fica na paz, fica com Deus e até mais.